paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que as Escrituras são reveladas para nos elevar perante Deus, para nos santificar no dia a dia e para vivermos segundo a vontade de Deus. Então, quando lemos as Escrituras, principalmente os Evangelhos, nós vemos que o Senhor Jesus nos ensina o tempo todo. E quando o Senhor Jesus nos ensina, algumas das passagens desses ensinamentos, Deus fala com ele, perante o povo. E quando Deus fala com Jesus à frente do povo, quando Jesus está em determinadas situações, Deus falando com ele, Deus não fala por ele, por Jesus especificamente, mas fala para dar testemunho de Jesus e para que o povo creia em Jesus. E o tempo todo o Senhor Jesus ele enaltece o Pai. O tempo todo o Senhor Jesus enaltece o Pai. E apesar das pessoas nos dias de hoje acreditarem que Jesus ele se enaltece, porque se Jesus é Deus, né, ele se enaltece o tempo todo. Mas, na realidade, os homens eles deturparam os ensinamentos de Jesus. Eles conseguem colocar situações onde eles mesmos não mais reconhecem o Deus Todo-Poderoso, o Pai, como superior. Mas Jesus ele nos fala que o Pai é maior do que ele. E o Pai, por sua vez, né, enaltece Jesus para que quando ouçamos a Jesus, nós possamos buscar a Deus e também glorificar o nome de Deus, porque o nome de Deus está acima de todas as coisas, meus irmãos, porque Deus, ele é soberano. Então, quando Deus enaltece Jesus, ele enaltece Jesus em 3 situações. Em primeiro, no batismo, né? Quando João Batista desceu a Jesus as águas. E Jesus, como servo manso, humilde, obediente, ele fala para João, após João falar para ele, eu que deveria ser batizado por ti, mas tu vem a mim. Aí Jesus, sabiamente e obediente ao Pai, ele fala, é importante que cumpramos a justiça, a lei. Então, o que acontece, irmãos? Quem foi enviado a batizar não foi Jesus. Quem foi enviado a batizar foi João Batista, né? Então, o próprio João Batista ele fala, aquele que me enviou a batizar nas águas, falou que eu viria a pomba em forma corpórea de pomba, o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba, pousar sobre o ungido de Deus. E então, essa é a primeira fala. A segunda é quando Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém. Quando Jesus, 5 dias antes da Páscoa, Jesus ele entra em Jerusalém e ele vai montado num jumentinho, num filho de uma jumenta. E isso, segundo Zacarias, segundo o profeta Zacarias, é uma das formas que o rei, o grande rei, o rei ungido e enviado por Deus entraria em Jerusalém. E de fato Jesus, o Salvador enviado por Deus, ele entrou montado num jumentinho. E a terceira vez, irmãos, foi quando Jesus se dirigia ao Pai no Getsêmani. Quando Jesus estava angustiado e profundamente doendo a sensação de que ele iria, sabendo que ele iria sofrer de forma violenta, de forma sem igual,
para que todos aqueles que nele acreditassem e que todos aqueles que nele buscassem e realizassem a sua vontade, a sua palavra, fossem salvos. Então, nessa terceira passagem, no Getsemane, Deus o glorifica novamente, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e enaltece a Jesus novamente. Então são as 3 vezes que Deus fala com Jesus à frente do povo, à frente das testemunhas. Por quê? Porque Deus falava constantemente com Jesus. O próprio Senhor Jesus mesmo, ele falava que ele fazia as obras que ele viu o Pai fazer. Porque Deus Todo-Poderoso, no passado, antes da vinda de Jesus, antes de Jesus ter nascido por uma virgem, Deus Todo-Poderoso já tinha ressuscitado os mortos pelos profetas, basicamente pelo profeta Eliseu e pelo profeta Elias. Ele já tinha curado os cegos, já tinha curado leprosos, e ele já tinha vivificado muitos homens, tinham fortalecido muitos homens, e nós sabemos que os milagres foram extremamente abundantes no período dos profetas, assim como foi extremamente, ou 10 vezes mais, poderia-se dizer, que foi na época de Jesus. Porque Jesus ele veio para justamente isso, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para proclamar o ano da graça de Deus. Jesus também veio para purificar as pessoas, para limpar, tirar as impurezas das pessoas, como ele fez com muitos leprosos. Então, irmãos, Jesus, ele foi o grande servo, manso, humilde e obediente. E por causa disso, Deus o enalteceu a ponto de, quando Jesus foi levado aos céus, Jesus foi colocado acima de todos os seres celestiais. Então, nós sabemos que no céu, quando Deus tinha um livro dos selos, das trombetas e das pragas, dos 7 selos, o único que pôde abrir o livro foi o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Foi o único, porque no céu não se achava um ser tão poderoso e tão glorificado que poderia pegar da mão de Deus o livro. Só Jesus pôde. E por quê? Porque ele achou meios para isso. Ele se doou mais do que todos. É como o próprio Senhor Jesus, ele fala, aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos. E infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, não é isso que vemos nas comunidades ditas cristãs. Na realidade, os grandes das comunidades, eles querem ser considerados grandes, eles querem continuar dominando o povo. São as obras dos nicolaítas, dos dominadores do povo. Então é isso, irmãos. Quem quiser ser enaltecido no grande dia, na glória de Deus, tem que ser o servo hoje, irmãos. Nós teremos tribulações, sim, nós teremos grandes tribulações, nós teremos dificuldades, nós teremos tristeza, sim, mas lembre-se que o Senhor Jesus falou, entendeu? Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder essa vida aqui, em prol dos irmãos, em prol da palavra de Deus, da vontade de Deus que é soberana, esse ganhará a sua vida, esse ganhará o galardão, esse ganhará o prêmio dado por Deus através do seu Filho, que é a palavra viva e genuína de Deus. Jesus ele só veio com uma única missão: salvar o que estava perdido.
Então, irmãos, se nós ouvimos as palavras de Jesus e não seguimos a Jesus, mas seguimos homens que se dizem intérpretes de Jesus, homens que o Senhor Jesus falou exclusivamente com eles, então nós vamos perecer, irmãos. O Senhor Jesus, ele falou com todos nós e ele continua falando com todos nós através da sua santa palavra. Então, irmãos, quando ouvimos a Jesus, ouvimos a Deus. Quando vemos os gestos de Jesus, assim como ele viveu, cumprindo toda a lei, cumprindo todos os preceitos, os mandamentos santos de Deus, assim como os apóstolos falam dos mandamentos santos, né? Então, irmãos, quando seguimos a Jesus e vivemos segundo Jesus, nós vivemos a palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar muito atentos. Esse texto que eu me referi agora está no capítulo 12 do Evangelho de João. Tá bom? Então eu exorto os irmãos para que leiam os evangelhos e leiam esse capítulo exclusivo do Evangelho de João, tá bom? Capítulo 12. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a família de todos. Fique com Deus.